Estamos começando mais um planejamento de trabalho com um olho de cada cor. Não se assustem, tá? Eu vou nem ligar essa câmera aqui para não, essa luz aqui para não complicar a minha vida. Estou com uma bela conjuntivite. Ganhei 5 dias de atestado. Uma pena que eu não tenho para quem apresentar esse atestado, né? Temos que trabalhar, né? Temos que ganhar o pão. Vamos fazer o nosso planejamento e esses dois jogos do Campeonato Brasileiro aqui, que vão acontecer no mesmo período, eles envolvem duas equipes de Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Vasco. E aqui a gente tem que apurar as informações muito bem apuradas, tá? Outra informação, jogo de São Paulo não vai ser no Morumbi. É outra informação importante, tá? Além disso, nós temos dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 16 de outubro. Bom, vamos começar o nosso planejamento. Eu vou tratar o Campeonato Brasileiro Série A como foco e vou trabalhar na Série B como um jogo complementar, tá bom? Eu sei que daria para tentar fazer Chapecoense e Santos, se você quiser. A gente pode conversar sobre ele, mas Sport e Operário vai encavalar os jogos. Eu não acho legal a gente dividir esse foco, porque são dois jogos do Brasileiro que vão exigir a nossa atenção, tá? De novo, não se assustem com a minha aparência. Tô tratando uma conjuntivite. Como é o início, ela fica feia mesmo, mas ela vai... Eu tô enxergando normal, tá? É só o visual mesmo que tá estranho. Já não é muito bonito, né? Mas se eu ligar aqui, ó, vai ficar ainda mais vermelho. E aí talvez assuste um pouco mais. Mas acho que eu vou deixar ligado. Acho que é melhor do que ficar aqui na sombra, tá? Vamos começar falando rapidinho então desse jogo da Chapecoense com o Santos, pra gente tirar da frente um jogo importante em relação ao horário, né? Porque teoricamente a hora que começar os jogos do Campeonato Brasileiro Série A, o Chapecoense e Santos já vai estar terminando. Então vamos utilizar aqui o PDF de apoio para dar uma olhada. Primeiro, cotações, né? Santos é favorito a 1,85. Na tabela de classificação, o Santos já é líder novamente, depois da última vitória, e enfrenta uma Chapecoense perigando o rebaixamento, bem ali na cara do gol, né? Um saldo de gols ruim, um número de derrotas bem elevado, vitórias, um pouco maior do que o Brusque, mas não tão maior aqui do que algumas outras equipes perto. É uma Chapecoense que não vem fazendo uma boa campanha. Porém, no recorte, no zoom, é uma Chapecoense que venceu os últimos 3 jogos em casa. E eu sempre valorizo o momento da equipe, né? Momento de jogador e momento da equipe é sempre muito importante. Então isso aqui causa um alerta nessa situação de um mercado muito favorável ao Santos, tá? O Santos vem fora de casa também numa fase muito boa, porém o último jogo, a derrota contra o Goiás por 3-1, é um time forte, Goiás, mas mesmo assim interrompeu uma sequência grande do Santos que não perdia há tantos jogos. Em relação a número de vitórias, a Chapecoense venceu 4, o Santos venceu 6, dentro e fora respectivamente. Então não é tão diferente assim as duas, né? As duas campanhas. O time do Santos, ele abre mais o placar, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Porém, quando a gente olha com carinho os números, quando a gente não se enviesa pelo tamanho do escudo, pela importância, a gente consegue perceber que dentro de casa, a Chapecoense marca praticamente e sofre também os mesmos números de gols que o Santos marca fora de casa. Claro, era obrigação da Chape ter números melhores dentro de casa, mas o Santos também não tem, assim, números astronômicos fora. Primeiro tempo, bem parelho. Segundo tempo, bem parelho. O número de gols marcados de cabeça pela Chapecoense é bem elevado, então é um time que explora muito a bola aérea, tá? Não necessariamente gols marcados em casa, mas explora muito. E o Santos tem marcado bastante também de finalização de fora da área, gols de cabeça. Então é um jogo que pode ser mais trabalhado, mais decidido nas bolas aéreas. Não é um jogo tão under assim. O over 1,5 em 67% dos jogos da Chape, em 60% dos jogos do Santos. Me parece um jogo com uma tendência para pelo menos 2 gols. Eu vou trabalhar nessa hipótese de um Santos podendo se complicar, porque o momento dentro de casa da Chape, com essas 3 vitórias seguidas, me passa uma boa impressão. A Chape em casa ela já não perde há algum tempo, né? São 2 empates e 3 vitórias. Então são 5 jogos de invencibilidade. Eu valorizo bastante isso. Então acho que o Santos pode ter uma dificuldade um pouco maior. Você está dizendo que ele não vai vencer, Theo? Não. Estou dizendo que ele pode ter uma dificuldade um pouco maior. E para você que é um trader, você pode trabalhar numa correção de preço, tentando buscar talvez a correção do favorito, se ele não estiver entregando tudo que o mercado espera. Talvez uma correção da Chape, se ele estiver entregando o que o mercado espera. E você também, como um punter, pode tentar precificar o Santos ou tentar buscar uma cotação maior do Santos para não abraçar uma cotação muito perto do justo, ou para mim já é bem justo, em relação à campanha
da Chapecoense, tá? Claro, é líder contra um time próximo da zona de rebaixamento, mas vamos mergulhar um pouquinho a mais, tá bom? A Chapecoense vem conseguindo pontuar e o Santos pode sim se complicar fora de casa. Vamos puxar agora para Fortaleza e Galo. Como eu falei, Sport e Operário eu vou trabalhar como um jogo complementar, tá? O Sport ele é favorito, ele tá dentro do G4, para mim o Sport tem time para brigar para subir sim, porém o Operário não está fora da briga. Ele ainda tem uma possibilidade. Faltam 8 jogos para o Operário, o Sport também tem 8 jogos por jogar, acaba sendo um adversário direto, por que não? Então, é claro que o Operário ele não está morto, vamos dizer assim. Dentro de casa, o Sport tem 3 derrotas apenas e fora de casa, o time do Operário tem 8 derrotas e 4 vitórias, né? Só que é um time que sofre pouquíssimos gols, sofre menos gols do que tem de jogos. Então, talvez, cogitando subida, o Operário não deveria vir para Recife para tentar só se defender, para buscar só um ponto. Agora, pensando sim num cenário de tentativa de aproximação do Mirassol, sabendo que o Sport é um adversário difícil, ele pode optar por fazer um jogo mais defensivo, sair por uma bola, ou quem sabe até buscar de fato um empate. Por isso, toma cuidado com o Sport a qualquer preço, tá? Não é que o Sport não é mais time que o Operário, ele é, mas defensivamente o Operário é um time bom. Fortaleza e Galo, nós temos aqui um cenário muito claro de favoritismo do Fortaleza. Por quê? Porque o Galo vai praticamente inteiro reserva por conta do jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Vasco, onde o Galo venceu o jogo de ida por 2-1. Na provável escalação aqui, nós temos informações de que Hulk, Daverson e Lianco estão suspensos. Muito provavelmente o Galo vai com Allan Kardec no ataque. O Galo vai bem reserva, tá? Não todos os jogadores, mas vai bem reserva. O Fortaleza, de informação que a gente tem aqui, ó, titulares nos últimos 2 jogos, Mancuso e Kusevic estão suspensos e não enfrentam o Atlético. São esses 2. O restante, provavelmente Pikachu, Breno Lopes e Lucero vão estar ali na frente do ataque. Não tem como nadar contra a maré. Não estou dizendo que o Fortaleza já venceu esse jogo. Estou dizendo que, para um jogo para correção de preço, você pode ficar de olho num trabalho contra o Galo, reserva, ou até mesmo trabalhando a favor do Fortaleza, tá? Mas lembre-se, o fato do Galo estar reserva não quer dizer que o Galo já vai entrar perdedor não, tá? Cuidado. Só quer dizer que o Fortaleza vai enfrentar um time desfocado. Se fosse o time titular do Galo, talvez fosse até melhor pro Fortaleza, porque ele ia estar de fato desfocado. Os jogadores reservas do Galo, eles querem mostrar trabalho, mas os jogadores titulares do Fortaleza tendem a ser superiores tecnicamente aos jogadores do Galo, tá? Minha dica para você, não abraça o pré-live, porque essa cotação já tá justa. Espera o jogo começar, confirma ao para casa, confirma a escalação do Galo. É sim todo titular? Show de bola. Verifica se o Fortaleza está entregando o que o mercado está esperando e aí sim você se posiciona. Tá muito superior, você busca alguma coisa a favor do Fortaleza no ao vivo. Não tá tão superior assim, se você tem método, você pode corrigir a odd do favorito. Tudo você trabalha melhor no ao vivo, tá? Vem com a expectativa, apesar da expectativa ser a mãe da merda, eu adoro falar isso, mas não abraça, porque já tá bem precificado, o mercado já sabe, tá cansado de saber que o Galo vai vir em reserva. Não é uma informação nova, tá? Eu não tô te dando um furo aqui, lá ele. Não tô te dando um furo, lá ele, de informação, tá? É simplesmente uma informação que o mercado já tem. Você acha que o oddmaker não vai saber que o Galo vai vir em reserva porque sábado tem Copa do Brasil? Todo mundo já sabe, né? Então essa cotação ela já tá justa, beleza? Então trabalha mais no ao vivo. Se fosse uma cotação do Fortaleza acima de 2,20, eu gostaria de pensar em alguma coisa a favor do Fortaleza, tá? Nos últimos jogos entre eles, que o Fortaleza recebeu o Galo, vamos lá, ó. 2-0 Galo, 2-1 Galo, 0-0, 2-1 Fortaleza. Então o Galo tem sobressaído aqui e tem sido um jogo com bastante, ambas marcam em over 1,5, tá? Como é que tá o over 1,5 por aqui? 1,40. Não é uma odd ruim, mas também não é boa pro pré. Dá para pensar num cenário de pelo menos 2 gols, tá? Em casa, o Fortaleza ele tem repetido placares de 1-0. Então, eu só entraria nesse over 1,5 se o Fortaleza estivesse vencendo, mas se o Galo estivesse saindo para poder buscar uma recuperação, para dar espaço para o Fortaleza contra-atacar, tá bom? São Paulo e Vasco da Gama. Muito provavelmente, eu não tenho essa informação ainda, se você tiver, por favor, coloque aqui embaixo. Muito provavelmente o Vasco, vai com o time reserva. Não faz sentido na minha cabeça uma equipe que precisa reverter uma desvantagem de um gol, vir com um time completo para pegar o São Paulo, pensando no brasileiro, sendo que a Copa do Brasil é sábado e a Copa do Brasil é semifinal. O Vasco pode ir para a final de uma Copa do Brasil, colocar bastante dinheiro no bolso, mesmo sem
de fato garantir o título ainda, mas já coloca muito dinheiro no bolso só de chegar na final. Então eu não tô vendo ainda muita informação, mas é muito provável que o Vasco vá reserva. E é por isso, já que a cotação do São Paulo já está bem esmagada. Do lado do São Paulo, Bobadilla tá com a seleção do Paraguai. Ainda do lado do São Paulo, Marcos Antônio deve ser o titular no lugar do Bobadilla. Contra o Cuiabá, o Wellington Rato, Alan Franco e Calleri não jogaram e vão retornar agora contra o Vasco, tá? Ou seja, mais reforço ainda pro time do São Paulo. Arboleda e André Silva não jogam porque estão suspensos. Então o ataque deve ser Calleri, Lucas Moura, Wellington Rato e Luciano. Ataque forte. Se confirmado um Vasco reserva, mesma informação em relação ao Fortaleza. Esperaria o ao vivo, confirmaria de fato o Vasco reserva, buscaria cenários para trabalhar a favor do São Paulo. Principalmente, dá até pra gente colocar aqui a favor do favorito para tentar buscar algo de fato no trade. Também dá para marcar a opção de correção de preço, tá? Depende da metodologia. Eu marco a favor do favorito porque às vezes tem gente que só trabalha a favor do favorito. Para correção de preço, eu, por exemplo, sou um cara que prefiro muito mais trabalhar no mercado brasileiro, no ler a pior equipe em campo, uma correção de preço. Vai de cada um, tá? É só mesmo um planejamento. Agora, não vou me abraçar no São Paulo no pré-live mesmo tendo a informação do Vasco reserva. Quero saber como é que o São Paulo vai se comportar primeiro. Dentro do campo, São Paulo dominando o Vasco desfocado, pensando em reversão contra o Atlético, vou buscar cenários para estar contra o Vasco e a favor do São Paulo, tá? Tem potencial para gol nos dois jogos? Lógico que tem. Quem tem que estar na frente? Qual que é o melhor cenário? Bom, se tem duas equipes focadas na Copa do Brasil, Galo e Vasco, quem que tem que estar na frente? Fortaleza e São Paulo. Ah, beleza. Se já vem com o time reserva, já estão contando mais ou menos com um empate ou uma derrota? Sim. Então, primeiro, antes de tudo, antes de fazer uma entrada num over 2,5, 3,5, 4,5, só porque o favorito São Paulo e Fortaleza estão na frente, primeiro verifica o comportamento de quem está atrás do placar. Se o Vasco tomou um gol e ele está aceitando, ele não está indo para cima, não está reagindo, não é um jogo para você ficar buscando muitos gols. O Vasco saiu para o jogo, é um time reserva, mas quer mostrar serviço. O São Paulo tem espaço para contra-atacar. É um cenário para você pensar, ainda está no final do primeiro tempo? Dá para buscar 2 gols. Tá no meio do segundo tempo? Dá para buscar um over limite, um gol no final. Mesma coisa vale pro lado do Fortaleza. Mesmo Fortaleza sendo uma equipe que gosta de vencer jogos por 1-0. Tudo depende do comportamento de quem tá atrás. E outra, se o Vasco sair na frente e se o Galo sair na frente, o jogo ele tende a ser mais under. Mesmo que seja uma blitz do São Paulo, mesmo que seja uma blitz do Fortaleza, ele tende a ser mais under, porque a equipe que tá desfocada tá em vantagem. Ela vai segurar. Ela vai tentar segurar, tá bom? Então eu só trabalharia gols aqui com São Paulo na frente, ou por um gol de diferença com o Vasco vindo, ou com 2 gols de diferença, aí sim com o Vasco não tendo muita opção, para tentar buscar mais um gol no final. Mesma coisa do lado do São Paulo. É provável que os favoritos se sobressaiam para cima de times desfocados? É. Mas é certeza? Não é. Não colocaria dinheiro no pré-jogo de olho fechado nessas duas equipes. Primeiro, eu confirmaria titularidade e time reserva, depois comportamento dentro de campo. Fechou? Então é isso. É uma rodada, pelo menos nesse final de data FIFA, muito mais para leitura ao vivo. E, claro, um direcionamento mais enviesado por conta dos jogos da Copa do Brasil. Meus amigos, o espaço está aberto aqui embaixo para vocês e eu peço, se você tiver informação sobre o Vasco principalmente, e do Galo também na escalação, coloca aqui embaixo, ajuda muito, né? E vai fortalecer e favorecer a nossa análise, tá bom? Muito cuidado, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, desculpa o olho vermelho, não se assuste, tá? Vai passar e a gente se vê, se Deus quiser, amanhã. Um abraço.